Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Então, eu sou o presbítero Júnior aqui da Assembleia de Deus, Ministério Missão em Mucuri, e faremos hoje a transmissão da nossa videoaula da unidade 2 do nosso livro Geografia Bíblica, do curso médio em Teologia do IBAD, aqui do nosso polo de Mucuri. Bem, quero aqui dizer para vocês que essa semana nós teremos duas aulas. Hoje teremos a primeira aula com o capítulo 1, 2 e 3 do nosso livro, e na quarta-feira teremos mais uma transmissão da nossa web aula dos capítulos 4 e 5 da unidade 2, a Geografia dos Grandes Impérios. Convido você a, junto comigo, fazermos esse passeio pela história, e no próximo slide estaremos assim fazendo o início da nossa aula, tá bom? Boa aula a todos, e dúvidas, mande para nós no chat para que a gente possa estar tirando dúvidas, ou até mesmo no nosso grupo de WhatsApp, e na quarta-feira a gente conclui essa unidade, também fazendo aí a correção do nosso questionário, tá bom? Deus abençoe a todos, uma ótima aula. Então, nesta unidade falaremos sobre a geografia dos grandes impérios, onde veremos que o mundo, desde seus primórdios, sempre foi palco para a ascensão, desenvolvimento e decadência de grandes impérios mundiais que se sucederam. Os impérios, na maioria das vezes, despontavam-se militarmente, dominando e subjugando os povos mais vulneráveis. Era comum os povos subjugados pagarem altos impostos para seus dominadores, perderem o direito sobre sua terra e toda ou parte de sua produção, colaborando assim para o fortalecimento imperial. Nesta unidade, analisaremos alguns dos grandes impérios mundiais que tiveram relação com o povo de Deus. No primeiro capítulo, estudaremos de forma geral os grandes impérios da antiguidade. No segundo, o Império Babilônico, responsável por um dos acontecimentos mais marcantes na história de Israel: a destruição de Jerusalém e a deportação do povo ao cativeiro. No terceiro capítulo, veremos o Império Medo-Persa, responsável pela liberação de Israel para retornar do cativeiro depois de 70 anos. No quarto capítulo, o Império Greco-Macedônico, liderado por Alexandre Magno, ou conhecido também como Alexandre o Grande, que dominou o mundo em seus dias e teve uma enorme influência nos tempos bíblicos, principalmente no período conhecido como chamado de interbíblico e nos dias do Novo Testamento. Vale salientar que, embora nos dias do Novo Testamento o império dominante fosse o romano, a cultura grega, propagada desde os dias de Alexandre, havia sido assimilada pelos romanos, influenciando fortemente sua cultura. Concluindo esta unidade, veremos o Império Romano, que foi dominante nos dias de Jesus e dos apóstolos. Com isso, veremos que os impérios foram responsáveis pela mudança constante das fronteiras, interferindo diretamente na geografia do mundo em que dominaram. Daí a importância de ter uma noção acerca desses povos. Vamos aí? Vamos ao primeiro capítulo? Quero te lembrar, mas antes de iniciarmos o primeiro capítulo, vale a pena fazer uma revisão sobre o que é geografia bíblica. Veremos no próximo slide. Então, vamos aqui na revisão. A geografia bíblica, segundo Monen, ocupa-se do estudo sistemático do cenário da revelação divina e da influência que teve o meio ambiente na vida de seus habitantes. Nós temos aí na imagem ao lado, em destaque, o Império Persa, em verde, e em amarelo, a região da Mesopotâmia, como estudamos aí na primeira unidade, onde se começa ali toda a história da humanidade. No próximo slide, veremos aí a função da geografia bíblica, o estudo da geografia bíblica da Palestina, que é a região em destaque, onde nós estudaremos hoje aqui, sobre o povo de Israel, e também veremos aí o objeto de estudo dessa divisão da geografia. Bem, a função dos dados geográficos deve ser considerada como reforço das verdades que Deus quer nos transmitir em sua revelação. Por isso que temos aí a geografia bíblica como um estudo sistemático, ou seja, detalhe por detalhe, uma coisa vai complementando a outra.
E o que Deus queria transmitir, né, através dessas informações? Né? O que se extrai de tudo isso? E o estudo da geografia bíblica da Palestina em nações circunvizinhas, ele vem colaborar para a melhor compreensão de muitos eventos narrados nas Escrituras Sagradas. Ou seja, contextualizar aquilo que lemos no Antigo Testamento e até mesmo nos dias de Jesus. É muito importante que o aluno ele se atente, porque a geografia bíblica ela se faz muito importante para a compreensão do texto sagrado, como diz para nós aqui nesse slide, tá bom? Vamos aí ao próximo slide. A geografia bíblica tem como objeto de estudo o mundo bíblico, também denominado de mundo antigo, que corresponde ao território entre o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Cáspio, o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho, onde habitaram todos os povos mencionados nas Sagradas Escrituras. Vocês podem pegar mais detalhes aí no mapinha que vimos aí no slide anterior, onde mostra para nós ali a região da Mesopotâmia, né, o Império Persa e todos esses lugares citados aqui nesse slide. Bem, é importante também dizer que toda essa região hoje, quando a gente olha no mapa mundi, é aquela região onde temos ali o Oriente Médio, né? Onde nós temos também o encontro com outros continentes, como o continente europeu, o continente asiático, para que a gente possa se localizar melhor, tá ok? Bem, vamos aqui ao capítulo 1. Segundo a história, os grandes impérios eles começam a surgir aproximadamente entre os anos de 2360 a 2180 a.C., com os acadianos. Esse detalhe nós podemos aqui dar uma revisada na página 28 e 29 da unidade 1 do nosso livro, tá bom? Para ganharmos tempos aqui, vamos avançar. Os impérios normalmente surgiam após o domínio de técnicas de agricultura, gerando assim o crescimento econômico e também após manusearem algum tipo de técnica militar, ou manuseio de algum metal para a fabricação de armas de guerra. Assim, estados poderosos começaram a estender o seu domínio muito além das terras natais, dominando seções cada vez mais extensas do Antigo Oriente Próximo, e desse modo, reinos tornaram-se impérios. Em grande parte de sua história, devido à sua posição geográfica, Israel vai se deparar com muitos desses impérios. Vamos ao próximo slide? Nesse momento, vamos falar aqui sobre os impérios egípcio e assírio, dois grandes impérios da antiguidade que tiveram participação na construção da história do povo de Deus. Apresentaremos também na sequência um breve histórico desses impérios e sua relação com Israel. Vamos conhecer um pouco então sobre a história do Império Egípcio. A história do Egito tem início por volta de 3150 a.C., um período muito anterior ao da permanência de Israel sob seu domínio, ou seja, aquele período dos 400 anos de cativeiro. É extremamente também importante conhecer esta história, porque principalmente para o entendimento do contexto bíblico, né? Conhecer, por exemplo, a localização do Egito, o surgimento da nação, vamos conhecer um pouquinho também sobre o Antigo Império, as suas realizações egípcias, sua religião, a decadência dos seus períodos, Médio Império, Novo Império e por aí vai. Nos próximos slides vamos estar tratando de mais detalhes sobre o Império Egípcio. Bem, nesse slide temos aqui a localização do Egito e temos aqui o seu mapa, né? Onde nós podemos ver aí que o Egito ele é localizado no Nordeste, ou seja, bem na parte de cima, né, do continente africano, onde ele faz fronteira ao sul com o Sudão, como nós podemos ver aí embaixo, ao norte com o Mar Mediterrâneo, né, bem escrito aí em azul, Mar Mediterrâneo, ao leste com Israel, onde nós temos também ali as montanhas do Sinai, não é verdade? E ao oeste com a Líbia, um outro país também do continente africano. É importante também frisar que a distância máxima desse país, de norte a sul e de leste a oeste, é de cerca de 1.100 quilômetros, o que significa que tem quase o formato de um quadrado, como nós podemos ver aí na imagem. Como a maior parte de seu território é formada por um deserto, o deserto do Saara, o rio Nilo sempre foi de vital importância para essa nação.
uma vez que servia como fonte de água, lugar de pesca, via de transporte, através de barcos, de mercadorias e também de pessoas. Além disso, suas margens eram utilizadas como local de cultivo, porque após as cheias do rio, a terra tornava-se fértil, portanto, propícia para a produção de alimentos. Por essa razão, Heródoto, historiador da antiguidade, disse que o Egito era uma dádiva do Nilo. Então, a importância desse rio, o rio Nilo, para o continente, para o país, para o Egito, inclusive nos dias de hoje, tá bom? Vamos aí ao próximo slide. O Egito, antes de ser reconhecido como nação, era apenas um amontoado de pequenas aldeias independentes, conhecidas como nomos, as quais tinham como líder os nomarcas. Com o passar dos séculos, esses nomos se organizaram em dois grupos distintos. Um grupo ocupou o norte do território, que foi denominado Baixo Egito, na região que ficava próxima ali ao mar Mediterrâneo, onde acontece a desembocadura do rio Nilo, E o outro sul, denominado Alto Egito, ou seja, a região mais alta do Egito, Essa situação permaneceu até aproximadamente 3.200 anos antes de Cristo, quando Mênias, líder de uma das tribos, adquiriu o domínio sobre esses dois territórios, unificou-os e tornou-se o primeiro monarca da nação egípcia. Esse período é denominado de Antigo Império, que se estendeu até 2130 a.C., ou seja, um milênio, quase 1000 anos aí, tivemos aí a dinastia desse Mênias à frente da nação do Egito. O monarca, denominado faraó, tinha o controle não só do governo e do exército, mas também do comércio, da religião e das leis. Isso fazia com que ele fosse considerado um deus pelos egípcios. Um funcionário de Faraó, em meados de 1500 a.C., escreveu: "Ele é um deus, a quem devemos a vida, pai e mãe de todos os homens, único e sem igual." Daí temos uma questão cultural desse governante para aquela nação, e onde temos aqui a descrição desse funcionário de Faraó, que o descreveu como pai e mãe de todos os homens, o único sem igual. Djéser, rei da terceira dinastia, deu início ao Antigo Império e reinou de 2700 a 2200 a.C. Nesse período, o Egito, cuja capital era Mênfis, atual Cairo, estabeleceu uma relação de paz com os povos vizinhos. Pôs em execução grandes construções, como as pirâmides, e desenvolveu-se e adquiriu prosperidade. Os egípcios deram uma grande contribuição para a história, não só pela construção das pirâmides, mas também por suas conquistas tecnológicas. As pirâmides, nesse contexto, merecem destaque porque representam monumentos construídos de modo muito avançado para a época, uma vez que não havia tecnologia conhecida para executar obras tão grandiosas. Para a construção desses monumentos, milhares de escravos eram destacados, geralmente sob a liderança de um escriba, para cortar e colocar em posição enormes blocos de pedra. A maneira como as pirâmides foram erguidas, ainda hoje, é um mistério, para os estudiosos do Antigo Egito. E até hoje, elas existem, é um patrimônio tombado pela Unesco como patrimônio da humanidade e podem ser vistas até de fora da nossa atmosfera, lá do espaço, de tão grande que são, tamanha a importância também hoje para os estudos aí, esse grande mistério, como foram construídos, Então o Egito deixa essa contribuição também na área da engenharia. A civilização do Antigo Egito era politeísta, adoravam vários deuses, e também antroposomórfica, ou seja, divindades representadas por seres híbridos, uma parte humana e outra animal, como vemos aí na imagem, o deus Horus, que tinha a cabeça de falcão e os seus olhos representavam o sol e a lua, e corpo de homem. Porém,
Havia, havia centenas de divindades, algumas cultuadas apenas numa região, outras veneradas por todo o Egito, porém todas elas associadas aos acontecimentos da vida diária, à morte e aos fenômenos naturais. Mas, de acordo com estudiosos, com a unificação feita por Mênies do Baixo e do Antigo e do Alto Egito, uma divindade de destaque apenas local, Horus, considerada filho dos deuses Osíris e Ísis, foi colocado como deus oficial da nação. Os egípcios, apesar da diferença de adoração aos deuses, acreditavam na possibilidade de ter vida pós-morte. Por isso, mumificavam os mortos com o objetivo de prepará-los para a vida eterna. Essa prática era realizada em cidadão egípcio de qualquer classe social. Para eles, após a morte, havia um julgamento, o Tribunal de Osíris, como vemos aqui na imagem, no qual era lido o livro dos mortos. Nesse livro havia informações sobre como o cidadão ele tinha se portado durante a sua vida, a pessoa que estava sendo julgada. Essa pessoa não podia ter cometido os seguintes delitos: matar, roubar, mentir, escutar conversas dos outros, cometer adultério ou provocar tumulto. A sexta e última dinastia que governou o Egito no Antigo Império era constituída de 7 soberanos, dentre os quais destacamos a monarca Nitocris, a qual foi provavelmente a primeira mulher a governar o Egito. Durante a parte final da sexta dinastia, o soberano era o faraó Pepe II. No entanto, aos poucos, o poder desse monarca foi se debilitando. Sua decadência pode ser atribuída às manobras de grandes proprietários de terras e dos líderes dos antigos nomos, que desafiaram muitas vezes a autoridade de Faraó. Como resultado desses conflitos, o antigo império esfaleceu-se, ou seja, um reino dividido, ele não prospera e também foi o que levou à decadência desse período. Temos agora o início do Médio Império, no ano de 2000, datado do ano de 2000 a 1780 a.C., que foi marcado pela reunificação do Egito, conquistada pelo rei de Tebas, Mentuhotep II. Esse rei, que estabeleceu a capital da nação na cidade de Tebas, tornou o país próspero, com a expansão territorial e com o estabelecimento de relações comerciais com os cretenses, fenícios e sírios. Nesse período também houve o desenvolvimento de um grande projeto de irrigação, a construção de um canal ligando o rio Nilo ao Mar Vermelho e a realização de trabalhos em minas de cobre na península do Sinai. Em 1630 a.C., o território do Egito foi invadido pelos Íquisos, um povo nômade vindo da Ásia, os quais utilizavam carros de guerra conduzidos por cavalos e armas de ferro. Após um século de domínio, esse povo foi expulso daquela nação e o Egito voltou a ser governado por reis egípcios. No que se refere a fatos bíblicos, há registro nas Sagradas Escrituras que os acontecimentos relacionados a José pertencem a essa fase da nação, como vemos em Gênesis capítulo 37, verso 36. Os medianitas venderam José no Egito a Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda. As realizações egípcias. Os egípcios contribuíram para o progresso da humanidade através das seguintes realizações: o estabelecimento do calendário solar em 365 dias, invenção das folhas de papel, através do papiro, como eles utilizavam naqueles tempos, desenvolvimento de técnicas de irrigação e construção de barcos, mumificação de corpos humanos, avanços na medicina, já que eles faziam cirurgias e tratavam de fraturas ósseas, e desenvolvimento do sistema decimal. Mesmo sem conhecer o zero, os egípcios criaram os fundamentos da geometria e do cálculo. Brinca com esses egípcios, hein? Bem, a história de Israel no Egito tem início com Abrão.
Esse patriarca, de acordo com o livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 10 a 12, foi com sua mulher ao Egito, porque na terra havia fome. Outro personagem que também temos, marcando presença, que passou pelo Egito, foi José, o segundo personagem de Israel, o qual foi vendido, pelos seus irmãos aos ismaelitas, como podemos ver em Gênesis 37, 28, e depois, em outras passagens à frente, vai falar sobre a trajetória de José, como ele chegou ao Egito, depois foi vendido pelos ismaelitas ao Potifar, e com isso a sua evolução até chegar ao cargo de governador daquela nação. Outra informação também sobre Israel no Egito é quando Jacó e sua família migram para o Egito, mais uma vez, assim como o patriarca Abrão, por causa da fome que assolava a terra naqueles dias. Estabeleceram-se na terra denominada de Gósen, a qual se localizava na parte oriental do delta do Nilo. Uma coisa que podemos priorizar aqui é que essa região do Egito, onde Jacó e sua família ficaram, era uma terra próspera, conforme Gênesis 47, 11. Os anos foram se passando, o número de hebreus cresceu na terra do Egito, de modo que os israelitas viveram aproximadamente 430 anos, conforme a profecia que Deus havia falado, conforme o que o Senhor havia falado ao patriarca Abrão, que o seu povo permaneceria 400 anos em terra estrangeira e seria lá escravos. Depois desse tempo, o Senhor viria e os tiraria de lá, assim como nós podemos ver com outro personagem bíblico que Deus escolheu para aqueles dias, Moisés, levantado por Deus para liderar a saída de Israel do Egito. Alguns eventos relacionados a Moisés nesse período são: foi criado pela filha de Faraó, instruído nas ciências do Egito. Aos 40 anos, reconhece que Israel precisa de liberdade. Vive mais 40 anos na terra de Midian. Retorna ao Egito para liderar a saída dos hebreus. Enfrenta Faraó mediante as 10 pragas e Faraó permite a saída do povo. Quando os hebreus conquistaram a sua liberdade, deram início a uma peregrinação pelo deserto, que se estendeu por aproximadamente 40 anos. Nesse período, atravessaram milagrosamente o Mar Vermelho e foram cuidados por Deus até que chegaram à Terra Prometida. Existem estudos científicos que dão ainda mais provas da peregrinação dos hebreus pelo deserto. Um livro muito bacana que fala sobre isso é E a Bíblia Tinha Razão, que fala sobre detalhes, sobre achados arqueológicos que comprovam esse êxodo nos dias ali do Egito Antigo, nos dias do faraó Ramsés. Tá ok? Vamos aí ao próximo slide. Vamos fazer uma pausa agora, tomar aquela água e depois aí a gente volta para falar sobre o Império Assírio. Bem, já hidratamos, agora voltemos aí ao nosso ponto de parada. O Império Assírio. O Império Assírio, ele aparece nas Escrituras e relaciona-se diretamente com a nação israelita. Tanto na designação de profetas como Jonas e Naum, cada um com uma mensagem específica para esse povo, quanto da destruição do Reino Norte, ocorrida em aproximadamente 722 a.C., fato que marcaria para sempre a história de Israel. A Assíria Antiga, localizada no norte da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, região conhecida como Crescente Fértil, tinha como limites de seu território o norte da atual Bagdá, no Iraque, até os lagos Van e Urmia, e ao leste ia dos antigos montes Agros até o vale do rio Habur, como podemos ver aqui na imagem aqui do mapa. Um dos pontos também que é importante frisar nesse mapa onde diz aqui no extensão dos impérios assírios, onde fala sobre a Síria primitiva, onde ela começa. Aí nós temos aí o antigo império, que vai de 1800 a 1375 a.C. Aí depois a gente vem o médio império, que vai de 1375, e observe na imagem como vai crescendo,
Começa com um pontinho branco, depois vem um pontinho branco mais um amarelo, aí depois a gente vem com um pontinho verde, né? Em claro, e depois nós temos o Novo Império, que é quando a Síria, né, ela tem aí um crescimento, né, do seu território nos anos de 883 a 612 a.C. E por último, temos aí a extensão máxima sob o comando do rei Assurbanipal, né, do ano de 668 a 626 a.C. Então, o império, né, da Síria, que começou tão pequeno, né, ali na região de Nínive, Assur, Calá, e depois cresce, né, com as suas conquistas e vai aí para toda essa região onde hoje se encontra-se o país, né, o estado de Bagdá, no Iraque, depois até os lagos Van e Urmim, como citamos aqui no áudio anterior, tá ok? Vamos ao próximo slide. Vamos conhecer agora um pouquinho sobre a história, né, do Império da Assíria. Assur, filho de Sem e neto de Noé, podemos confirmar isso em Gênesis capítulo 10, versos 22, fundou no terceiro milênio antes de Cristo, à margem direita do rio Tigre, uma cidade com os povos nômades semitas. Essa cidade, batizada com o mesmo nome do seu fundador, teve como principais reis do início desse período Sargão, de 2350 a.C., rei que transferiu a capital da Síria de Assur para Nínive e que executou diversas reformas administrativas. Depois nós temos aí Sansi-Adad, primeiro de 1813 a 1781 a.C., rei que governou um período com a região independente, mas que depois, devido à superioridade de seus vizinhos, mitânios e urrianos, presenciou o declínio de sua nação. Depois temos aí Assur-ubalite, de 1365 a 1330 a.C., rei que estabeleceu o poder do Império Assírio. Depois temos Salmanasar I, de 1274 a 1245, rei responsável pelas vitórias nas batalhas com seus vizinhos urrianos. Depois temos Ninurta, de 1244 a 1208. Este era filho de Salmanasar I, rei que dominou a Síria e a Babilônia por 7 anos. E por último temos aqui Tiglat-Pileser I, de 1208 a 932 a.C., poderoso rei que durante seu governo realizou diversas campanhas militares e conquistou as cidades de Biblos, Sidom e Arvad. Seu exército, em incursões pelo Oriente, conquistou diversas cidades, mas depois de algum tempo não conseguiu manter essas conquistas, uma vez que não mantinha a proteção necessária. Vamos agora conhecer sobre os reis que governaram no período da história da Síria conhecido como o Novo Império. Assur-dan II governou de 932 a 910 a.C. Ele foi reconhecido como rei guerreiro devido à realização de muitas conquistas. A fim de estender as fronteiras da Síria, deu início ao Novo Império em 932 a 612 a.C. Depois dele surgiram Haddad-Nirari II, 909 a 889 a.C., e seu sucessor Tukulti-Ninurta II, de 888 a 884. Ambos realizaram uma série de campanhas para subjugar os povos vizinhos. Aí temos aí Assurbanipal II, de 883 a 859 a.C., também conhecido também como um rei guerreiro que tratava com bastante crueldade os povos conquistados. Seu exército foi o primeiro do Império da Síria a utilizar carros de guerra. Quando transferiu a capital do Império para a cidade de Calá, organizou uma festa com a presença de quase 70 mil convidados. Temos depois de Assurbanipal II, Salmanasar III, 858 a 824 a.C., um rei que realizou sangrentos combates contra os sírios, os arameus e os urartus. Nesse período, uma aliança de reis, incluindo o rei Acabe de Israel, enfrentaram Salmanasar III. No entanto,
O monarca da Assíria se fortaleceu e obrigou Israel, no reinado de Jeú, a pagar-lhe tributos, né? Aí temos aí Hadad-Nirari III, 809 a 782 a.C., rei que deu continuidade aos projetos de expansão territorial e conquistou a vizinha Síria. O período do Império Universal da Síria foi marcado por sua ascensão ao posto de uma superpotência mundial, pois se fortaleceu com dinheiro e homens de guerra que tratavam com crueldade os povos vencidos. Temos o relato da história que os assírios eram um povo cruel. Esfolavam vivos seus prisioneiros, cortavam-lhe as mãos, os pés, o nariz e as orelhas. Vazavam-lhes os olhos, arrancavam-lhes as línguas. Artistas funéreos, né? Eles pegavam os crânios, né, dessas pessoas que eram mortas e faziam aqueles montes, né, como se fosse uma escultura, né? Tamanha era a crueldade. E claro, passando assim também através desses atos, o domínio pelo medo, né, pelo terror, para que subjugando assim de forma esdrúxula, né, de forma muito terrível, os povos que eram os vencidos por eles nas batalhas, né? E vamos ver agora aqui no próximo slide, um pouquinho desses monarcas que governaram a Síria nesse período em que ela foi considerada, né, foi um período considerado como o Império Universal da Síria. Devemos reforçar que é conhecido como Império Universal, haja vista os termos da terra, né, que eram conhecidos naqueles dias, como vimos aqui no início na nossa revisão, tá ok? Vamos aí ao próximo slide. Vamos aqui aos monarcas, né, que governaram o Império da Síria, conhecido como nesse período como Império Universal. O primeiro deles foi o Tiglat-Pileser III, né, que governou entre 745 a 727 a.C. Ele foi um estrategista militar vitorioso, pois liderou batalhas contra a Síria e venceu-a em 743 a.C. Podemos ver esse registro na Bíblia, nos livros de 2 Reis, capítulo 15, verso 37. Depois também temos um outro momento que ele destrói Damasco, e podemos comprovar isso em 2 Reis, capítulo 16, verso 7 e 9. E o rei de Israel, Menahem, em 2 Reis, capítulo 15, 14 e 23, quando ele teve que pagar tributos à Assíria. Temos também Salmanasar V, que governou de 726 a 702, filho de Tiglat-Pileser III, auto-intitulava-se rei da totalidade devido à sua política de expansão territorial, estendeu seus domínios do Golfo Pérsico até Urartu, Capadócia, Cilícia, Chipre, Elã, Mediterrâneo Médio, sul da Palestina e alguns países árabes. Foi ele quem invadiu a capital do Reino do Norte de Israel, Samaria, em 722 a.C., conforme 2 Reis, capítulo 17, verso 5, depois capítulo 18, verso 9, e levou para o exílio aproximadamente 27 mil israelitas, conforme 2 Reis, capítulo 18, verso 11. Temos também um outro muito conhecido, Senaqueribe, 704 a 681 a.C. Este rei que prosseguiu a política de expansão territorial ao dominar a Babilônia e em seguida o Egito. Esse rei também quis dominar Jerusalém, mas Deus interveio em favor de Judá, fazendo com que os 185 mil soldados que estavam preparados para invadir aquele território amanhecessem mortos, né, conforme 2 Reis, capítulo 19, verso 35. Pouco tempo depois, esse governante foi assassinado por seus próprios filhos, 2 Reis, capítulo 19, 35 e 37. Depois desse fato, um dos filhos de Senaqueribe, Esar-Hadon, assumiu o poder, porém teve um reinado curto e por isso suas realizações são pouco conhecidas. Assurbanipal, 668 a 627 a.C., imperador que, de acordo com o profeta Naum,
capítulo 3, versos 8 e 10, atacou o Egito em 663 a.C. Esse mesmo profeta anunciou o fim desse império. Uma profecia que se cumpriu em 612 a.C. Aí nós podemos confirmar essa passagem em Naum, capítulo 3, versos 18 e 19. Tá ok? Quando os medos e os babilônicos, liderados por Siachiares e Nabopolassar, respectivamente, aliaram-se e atacaram Nínive, capital da Assíria. Assim como falamos sobre Israel no Egito, agora nós vamos falar sobre a Assíria e seu relacionamento com Israel. O profeta Jonas, ele foi comissionado por Deus a pregar na cidade de Nínive, capital da Síria. Podemos confirmar isso em Jonas, capítulo 1, versos 1 e 2. Depois, nós temos aí, entretanto, que Jonas, ele desobedeceu ao chamado divino e tomou um navio com direção à cidade de Tarsis, a qual se localizava no sentido contrário de Nínive. Todavia, depois de uma tempestade, Jonas foi lançado ao mar, engolido e vomitado por um grande peixe. A partir desse episódio, o profeta decidiu pregar a mensagem divina aos assírios na cidade de Nínive, que nessa época já era uma grande cidade, já que Senaqueribe, no século 8 a.C., reconstruiu a cidade, tornando uma das maravilhas do mundo antigo. Tamanha era a suntuosidade das edificações que a muralha de Nínive media 112 quilômetros de comprimento. Nessa época, contavam com uma população de cerca de 200 mil habitantes. Israel foi favorecido não só pela sua localização estratégica, mas também pela proteção oferecida por seus vizinhos sírios e fenícios, e não foi atacado pela Síria nos períodos dos reinados por Davi e por Salomão. No entanto, quando a Síria se tornou uma potência militar e derrotou a Síria e a Fenícia, essa proteção deixou de existir, ficando Israel, de 752 a 741 a.C., obrigado a pagar à Assíria 1.000 talentos de prata a fim de evitar a invasão dos assírios, ou seja, eles tinham que pagar pela sua proteção, eles tinham que pagar para que se mantivesse aí essa não guerra, essa não invasão. Então era pago, Israel pagou 1.000 talentos. Judá, por sua vez, fez uma aliança com Tiglat-Pileser III contra a Síria e Israel conseguiu subjugar os dois países, Síria e Fenícia, mediante duas campanhas militares em 733 e 732 a.C. Respectivamente, nesse período, o rei de Israel era Peca, o qual foi assassinado por Oséias, o último rei do Reino do Norte. Oséias continuou pagando tributos à Assíria e quando o rei Salmanaser V da Assíria assumiu o império, sitiou Samaria, capital de Israel, e a destruiu em 722 a.C. Os israelitas de Samaria foram deportados para regiões sob o domínio da Assíria, incluindo Goza, na Síria, e algumas cidades dos Medos, no atual Irã, ao qual passo que moradores de várias cidades mesopotâmicas e sírias foram assentados em Samaria, conforme vemos em 2 Reis, capítulo 17, versos 5 e 6. E aqui, para encerrar, o Reino do Norte já não existia mais, e o Reino do Sul, Judá, ainda era um vassalo da Assíria. Porém, não sofreu muitas interferências do Império Assírio, até que Senaqueribe tornou-se o imperador e decidiu invadir Judá. Depois dessa afronta, dirigida a Ezequias, rei de Judá naquela ocasião, os soldados de Senaqueribe foram mortos pelo anjo do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 32, verso 21. Tá ok? Então, aqui a gente encerra esse capítulo 1, esse capítulo 1 da unidade 2, e no próximo vídeo passaremos assim ao capítulo 2, onde falaremos sobre o Império Babilônico. Então vamos dar aquela pausa, tomar aquela água, hidratar um pouquinho, e logo em seguida a gente volta aí com outro vídeo falando sobre o Império Babilônico. Tá ok? Forte abraço, Deus abençoe.